grandes novidades de ontem para hoje, tá? Israel continua fazendo operações aqui na faixa de Gaza, aqui no campo de Jabalia. Aquela briga entre facções terroristas dentro de próximo a Jenin, aqui na Cisjordânia, acabou que resultou na morte de um líder da Jihad Islâmica Palestina. Excelente notícia, quanto mais terrorista morto, melhor, né? Aqui no sul do Líbano teve mais uma série de operações israelenses aqui, inclusive contra grupos do Hezbollah que estavam ferindo o cessar-fogo assinado na região, né? E, inclusive, há um planejamento de retaliação contra os Houthis, né? Lembra que os Houthis continuam nessa confusão aqui, ainda são também cupinchas lá do regime do Irã, né? E lançaram vários drones contra Israel nos últimos dias. Israel está planejando alguma coisa ali também contra os Houthis. Na questão da Síria, nenhuma grande novidade de ontem para hoje também, a não ser as constatações sobre a perda de influência russa aqui na região e a questão do Al-Jolani, que agora quer ser chamado por um outro nome para parecer mais moderado e coisa e tal. Vamos entender esses assuntos, vamos falar sobre esses e outros assuntos em detalhes. Essas notícias foram sugeridas por Ratos em Fuga para o Seu Ninho em Moscou, Velho Virgem e várias outras pessoas. Obrigado aí a todo mundo que sugeriu notícias lá no nosso site, no wrevolving.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, começando com a situação aqui em Israel. Ontem o Hamas lançou 2 foguetes a partir do centro da faixa de Gaza em direção ao sul de Israel, tá? E em função disso, aqui, as sirenes soaram em Ashkelon, em outras cidades ali próximas a Gaza. Eu não sei se é isso, tá? Mas ontem eu estava lá em visita ali ao sul de Israel, né? Em Netivot, e eu ouvi uma sirene. Pode ser isso, pode ser que eu tenha me enganado também, porque estava bem baixinho e não teve nada, tá? Como eles estão dizendo aqui, não houve reportes de feridos ou danos nesses 2 foguetes lançados, né? E depois disso, Israel determinou que vai fazer uma nova operação aqui na parte central da faixa de Gaza, mais uma região aqui na cidade de Gaza, né? Mais uma área que será ocupada por Israel. Pediram a evacuação de mais uma região aqui, justamente em função desse lançamento de foguetes. Vai ter retaliação israelense ali, né? Os civis estão pedindo que os civis se movam para outras regiões na cidade de Gaza. E ontem também, quando eu estava fazendo a visita aos kibbutz ali no sul de Israel, também deu para ouvir jatos israelenses e bombardeios na faixa de Gaza que aconteceram ontem aqui, né? Dá para a gente ver aqui essa área toda sendo bombardeada, provavelmente em função desse tipo de operação. E repara que Israel ainda continua encontrando vários lançadores de foguetes aqui na região de Beit Lahia, ali no norte da faixa de Gaza, várias imagens aqui de lançadores de foguetes naquela região encontrados e destruídos pelo exército israelense ali, né? Também a gente falou ontem que na região ali da autoridade palestina, né, dentro da Cisjordânia, na Judéia e Samária aqui, né, nessa região aqui, está havendo uma grande briga entre facções terroristas, entre a Jihad Islâmica Palestina e outros grupos ali, o Hamas e não sei o que lá. Existem uma série de grupos e de vez em quando eles entram em briga entre eles, e eles estão dizendo aqui que no final das contas essa briga acabou matando um líder da Jihad Islâmica Palestina, né? O comandante da Brigada Jenin da Jihad Islâmica Palestina, o Yazid Jaiza, foi morto nessas batalhas, segundo as informações que a gente tem. Quanto menos terroristas vivos, melhor, então que bom que isso aconteceu, né? Lá no sul do Líbano, o exército israelense continua encontrando um monte de armas e munições ainda dentro do cessar-fogo, né? Continua fazendo as operações por ali, né? E também fez um ataque contra um grupo de operativos do Hezbollah, numa área ali no sul do Líbano, que estavam violando o acordo de cessar-fogo. Então, como a gente tinha explicado, o acordo de cessar-fogo permite que Israel atinja terroristas do Hezbollah que estejam se movendo ali na região fora do local permitido. Então, Israel usou esse poder e atingiu esses terroristas do Hezbollah ali no sul do Líbano, né? Agora, uma outra coisa interessante é justamente, houve alguns ataques contra Israel nos últimos dias, inclusive esse ataque aqui no sul de Tel Aviv, que atingiu um apartamento, e eles estão dizendo que esses ataques todos foram feitos por mísseis e drones lançados a partir dos Houthis, a partir lá do Iêmen, né?
O Iêmen já foi mais ativo nessa guerra, mas parece que cansou, não consegue, não tem mais capacidade de fazer muita coisa, mas tem lançado esses foguetes e drones contra Israel, de forma que Israel está dizendo que está preparando uma grande resposta aos Houthis, né? Segundo um oficial sênior do exército israelense, eles estão aguardando apenas o sinal verde das equipes dos políticos para fazer essa operação lá contra os Houthis, para dar uma acalmada no pessoal, o pessoal ficar mais calminho por lá, né? Bom, tem uma notícia interessante também, que as pessoas estão vendo a resiliência de Israel como um fator significativo nessa guerra, né? Em outras ocasiões em que teve conflito com os palestinos, sempre teve a pressão internacional muito forte para Israel parar, e muitas vezes no passado Israel parava. Israel realmente começava as operações, coisa e tal, e parava. E dessa vez contra o Hamas, Israel continua as operações ali na faixa de Gaza contra o Hamas, apesar de toda a pressão externa e coisa e tal. Então isso está sendo visto como um processo de renascimento de Israel, tanto do ponto de vista interno, né, quanto do ponto de vista externo também. Uma coisa bem interessante, né? Realmente a gente vê aqui no povo israelense uma resolução muito forte para encerrar esse problema do Hamas de uma vez por todas, porque realmente é uma coisa totalmente inaceitável que eles fizeram ali na faixa de Gaza, né? Bom, e isso pode ser visto até em algumas constatações de pessoas antissemitas, né? O Nick Fuentes é um antissemita conhecido lá nos Estados Unidos, um influencer que fala muito contra os judeus, aquela papagaiada toda, e até ele falou recentemente um negócio, porque esse negócio de ser contra Israel é uma merda, porque Israel ganha tudo, Israel derrubou a Síria, derrubou o Líbano, derrubou o Hamas, derrubou os Houthis, ou seja, até o cara está entendendo que o problema realmente é complicado, né? É uma luta em glória deles, é uma luta em glória justamente porque é uma luta injusta. Você lutar contra a justiça sempre dá errado no final das contas, Pode ser que dê certo durante um tempo, durante um momento, né? Infelizmente existem injustiças no mundo, mas a justiça sempre prevalece no final, essa é a verdade. O Bashar al-Assad parece que já voou para Moscou, e segundo o Eli Davi está falando aqui, o Khamenei parece que já está se preparando para fugir também, né? Acho que ele está sendo otimista, aqui está jogando uma coisa mais otimista, mas eu não duvido nada que Israel de fato faça uma incursão contra o Irã em breve, né? A gente falou sobre isso no vídeo anterior. Bom, na região da Síria não tem nenhuma grande novidade, vocês podem ver o número de confrontos e brigas aqui está diminuindo, mas os Estados Unidos veem uma mudança dramática em todo o Oriente Médio e vendo que o balanço está se tendendo para Israel, ou seja, Israel está saindo como uma grande ganhadora dessa coisa toda, mesmo com toda a pressão internacional, com os esquerdistas todos brigando, com a queda da Síria, realmente a coisa ficou muito favorável para Israel nisso daí, segundo a visão americana sobre a geopolítica ali na região, né? A Turquia, por outro lado, também é alguém que sai como um vencedor dessa história da queda da Síria, né? Segundo o ministro de Relações Exteriores da Turquia, ele diz que eles interferiram para evitar que a Rússia e o ajudassem o regime de Bashar al-Assad. Eu tenho minhas dúvidas se ele fez isso mesmo, tá? Ele está querendo se colocar como mais importante do que realmente foi nesse processo todo. A verdade é que a Rússia e o Irã não tinham como ajudar o Assad, e por isso que o Assad caiu tão rápido. Mas ele está dizendo que ele que impediu a Rússia e o Irã de ajudarem o Assad. O Ahmed Shara é o novo presidente do HTS. Ele não quer mais ser chamado de Abu Mohammed al-Golani, porque al-Golani quer dizer justamente, al-Jolani é justamente das colinas de Golã, né? E ele não quer briga, ele quer um negócio pacífico, ele quer ser um moderado e coisa e tal. Eu já falei para vocês, eu torço para dar certo, eu torço para que ele seja mesmo moderado, tenho minhas dúvidas se vai ser, mas então temos que nos referir ao rapaz aqui como Ahmed Shara. Vou fazer isso a partir de agora. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Se gostou do conteúdo, não esqueça de deixar o seu like, isso ajuda o canal a crescer e a chegar